Tua palavra é luz no meu caminho. A palavra de Deus é a luz do nosso caminho. Tua palavra é... Na Rádio Universidade Marcos Bicalho, falando de Bíblia. Tua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra... Olá, gente amiga! Continuamos aí na caminhada pela Bíblia. Então, como nós já vimos desde o começo, nós não estamos estudando a Bíblia na ordem em que os livros estão lá encadernados, certo? Então, nós não estamos estudando Êxodo, Gênesis, Êxodo, não. Nós estamos pegando a história do povo hebreu e colocando ao longo da história os livros, ou a partir daquilo que eles estão narrando, ou a partir de quando eles foram escritos. Então, sempre bom a gente ter em mente e lembrar a história dos hebreus. Isso nós já repetimos aqui 1000 vezes, vamos repetir mais 1000, porque isso nós temos que ir guardando devagarzinho. Como é que começa mesmo a história dos hebreus? Tem nada a ver com Adão e Eva, com a Arca de Noé, tem nada a ver com isso. A história dos hebreus começa com Abraão, em 1800 antes de Cristo. Abraão, que ouve o chamado de Javé, sai de sua terra, pega lá a sua família, seus escravos, seus camelos, seus bois, etc., e vai para Canaã, que era a terra prometida. Então a história dos hebreus começa 1800 antes de Cristo com Abraão. Então, aí eles vão subindo pelos rios e tal, e acabam chegando em Canaã. Vivem em Canaã 100 anos, até que vem uma grande seca, por volta do ano 1700 a.C. Só para lembrar, como nós estamos antes de Cristo, então os anos vão diminuindo. Então Abraão ouve o chamado no 1800 a.C., vive 100 anos lá em Canaã, chegamos no ano 1700. Aí vem uma grande seca e eles então vão para o Egito. Eles vão para o Egito atrás das terras férteis do rio Nilo. É nesse tempo que se coloca a história de José do Egito, que nós relembramos aqui na semana passada. Veja, não foi escrito nesse tempo. Nesse tempo é colocada a história, que foi sendo contada por tradição oral, foi escrito lá na frente, lá no Reino do Sul, muitos anos depois. Tá, então vamos lá, 1800 a.C., Abraão escuta a voz de Deus, sai de Ur, na Caldeia, e vai para Canaã. Vivem lá 100 anos. Chegamos no 1700 a.C. Vem uma grande seca e eles vão para o Egito. Ficam 100 anos trabalhando no Egito sem grandes problemas, plantando, criando seu próprio gado, etc. E aí chegamos no ano 1600. Nessa época, 1600 a.C., o faraó estava fazendo grandes reformas, grandes construções. Vamos dizer assim, ele estava construindo portos ali no Rio Nilo, ele estava construindo cidades, estava construindo pirâmides, então ele precisava de muita mão de obra. E aí o que ele fez? Ele escravizou o povo hebreu. Então no ano 1600, os hebreus foram escravizados pelos egípcios e ficaram escravos lá mais ou menos uns 400 anos. Então lembrando, 1800 a.C., Abraão ouve a voz de Deus, Javé, pega a sua família e vai para Canaã. Vivem lá 100 anos. Vem uma grande seca no ano 1700. Vão para o Egito. Trabalham também 100 anos no Egito sem problemas. Por volta de 1600, os egípcios então escravizam os hebreus. E aí então, por volta do ano 1200, 1250, mais ou menos, aparece a figura de Moisés, que liberta o povo, tira o povo do Egito e faz aquela caminhada que vocês conhecem, que é o Êxodo.
que anda 40 anos com o povo pelo deserto. Já vimos aqui também que são números alegóricos, né? Não significa que andaram 40 anos. Mas, então, mais ou menos no ano 1200, 1250, Moisés liberta o povo, faz essa caminhada. Então, se foi uns 40 anos e foi em torno do 1250, lá pelo 1200, eles chegam em Canaã. Logo que eles chegam em Canaã, Moisés morre no Monte Nebo, nem chega a entrar na terra, e assume o comando das tribos, o Josué. O que Josué faz? As tribos estão organizadas em 12, que seriam as tribos dos 12 filhos de Jacó. E então eles ocupam a terra distribuída nessas 12 tribos. Neste tempo, eles não tinham reis, eles só tinham juízes. Então vamos lembrar disso. Eles não tinham reis porque eles não queriam reis. Rei para eles, só Javé, o Senhor Deus. Então eles não tinham reis. Então quando eles tinham problemas entre as tribos, ou quando eles tinham um problema com vizinhos assim de conquista de terra, perdendo território, querendo ampliar território, eles recorriam a juízes, que eram autoridades supratribais, quer dizer, autoridades que pegavam mais de uma tribo. Bom, amanhã nós vamos continuar ainda nessa história, porque nós estamos indo com ela assim bem devagar para a gente guardar. Mas hoje fica a seguinte pergunta: como é mesmo que começou a história dos hebreus? Nós vimos que foi no ano 1800, quando um personagem muito famoso ouviu a voz de Deus, saiu de Ur na Caldeia e foi para Canaã. Então, quem é o personagem onde começou a história dos hebreus? Tua palavra é luz no meu caminho. Falando de Bíblia, com Marcos Bicalho. Para participar da promoção, responda a pergunta através do WhatsApp 984 13 54 73. 984 13 5473. Não esqueça de colocar seu nome completo e o número do CPF. Falando de Bíblia. Um oferecimento. Frank Chapeamento e Pintura, especializado em retoques de veículos nacionais importados. Rua 1, loteamento 4 de agosto, número 360, bairro Três Vendas. Ligue 32837454 ou mande um WhatsApp para 984146806. Frank Chapeamento e Pintura.